Bhagavata Purana, considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. O tema de hoje é que ninguém deve comparar o mundo transcendental com esse mundo cheio de imperfeições. Então, é a leitura do segundo canto, o capítulo 9, que é intitulado Respostas Baseadas na Versão do Senhor. O verso de hoje é o verso 13. Vamos continuar vendo descrições aí do mundo transcendental. Então, antes de ler o verso, por favor, repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eu reverencio a pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então, vamos ler o verso em sânscrito para nos purificarmos. Deixa eu só dar uma olhada com a métrica. Brajishnu birya parito virajate lasan vimana valibhir mahatmanam vidyotamana pramandotamadhyubhi savidyuda valibhir yatanabha. Bradishnubi, pelos reluzentes Yar, os Vaikunta lokas, Paritá, rodeados por Virajate, assim situados, Lassat, brilhantes, Vimana, aeroplanos, Avalibhi, reunião, Mahatmana, dos grandes devotos do Senhor, Vidyotamana, belas como um raio, Pramada, damas, Uttama, celestial, Adyubhi, de matiz, Sa Vidyut, com relâmpago elétrico, Abhavalibhi, com nuvens no céu, e Atá, como se fossem Nabha, o céu. A tradução é a seguinte: os planetas Vaikunta também estão rodeados por vários aeroplanos, todos reluzentes e em brilhante situação. Estes aeroplanos pertencem aos grandes Mahatmas, ou devotos do Senhor. As damas são tão belas como um raio, devido ao seu matiz celestial, e tudo isto combinado parece o céu, decorado com nuvens e raios. Vamos ver aqui o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Parece que nos planetas Vaikunta também há aeroplanos de brilho refulgente e são ocupados pelos grandes devotos do Senhor, como damas de beleza celestial, tão brilhantes como o relâmpago. Assim como existem aeroplanos, também deve haver diferentes tipos de carruagens e aeroplanos, mas eles não são máquinas a motor, como temos experiência nesse mundo. Porque tudo é da mesma natureza de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. Os aeroplanos e carruagens têm a mesma qualidade de Brahman. Embora só exista Brahman, ninguém deve ficar pensando que só há vazio e nenhuma variedade. Cultiva esse pensamento quem tem um pobre fundo de conhecimento. Caso contrário, ninguém iria conceber erroneamente que o Brahman é o vazio. Assim como existem aeroplanos, damas e cavalheiros, logo deve haver cidades e casas e todas as outras parafernálias que constituem os planetas específicos. Ninguém deve comparar com este mundo cheio de perfeição um mundo transcendental e não deve levar em consideração a natureza da atmosfera, que é completamente livre da influência do tempo, etc., como já se descreveu anteriormente. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado, eu vou pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agnanati Nandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthana Vishnu Bhakti
Por isso, reverências ao meu mestre espiritual, que untou meus olhos com um unguento do conhecimento e curou a cegueira da ignorância. Pela sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode atravessar montanhas. Tradução, vamos ler novamente. Os planetas Vaikunta também estão rodeados por vários aeroplanos, todos reluzentes e em brilhante situação. Estes aeroplanos pertencem aos grandes Mahatmas, ou devotos do Senhor. As damas são tão belas como um raio devido ao seu matiz celestial, e tudo isto combinado parece o céu decorado com nuvens e raios. Hare Krishna. Então aqui a gente está tendo uma descrição do mundo espiritual. Então vou recapitular para quem já viu e falar também para quem estiver chegando agora, que a gente está aqui, né, nesse mundo material, que é constituído de milhões de universos, né, cada universo com milhões de galáxias, planetas, etc. Isso tudo constitui apenas 1/4 de toda a criação, e os outros 3/4 são os planetas Vaikunta, que é o que está falando aqui no verso, são os planetas espirituais. Aí, nos versos anteriores a gente teve algumas descrições dos seres que habitam nesses planetas Vaikunta, né, que eles são semelhantes a uma forma de Deus, forma de Vishnu. Elas têm essa tonalidade azulada, usam roupa de cor amarelada, eles têm 4 braços, né, são todos refulgentes. É dada essa descrição. E aqui fala também dessa tecnologia também que eles têm, que eles têm seus aeroplanos, que são os Vimanas, e as moças são muito belas, e todos são muito belos, muito refulgentes. E aqui no significado, Prabhupada também explica que essas máquinas, esses aeroplanos que eles utilizam, obviamente não são materiais. O mundo transcendental, tudo é transcendental. Ele relembra, né, que tudo nos mundos espirituais são Sat-Chit Ananda. Então, Sat significa eternidade, Chit significa consciência, Ananda significa bem-aventurança. Então, esses são os elementos, né, que existem, que compõem tudo no mundo espiritual. Diferente aqui do mundo material, em que a gente tem os 8 elementos, né? Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego. Lá tudo é transcendental. Ele usa essa palavra Brahman. Brahman significa espiritual. Então, Brahman às vezes é assim utilizado para se referir à nossa própria alma. Nossa própria alma é Brahman. Nós somos Brahman, Aham Brahmasmi. Significa que eu sou espiritual, eu não sou esse corpo material. Eu tenho uma alma espiritual. Eu sou essa alma espiritual. Um Brahman também pode ser referido a Deus, para Brahma, Brahman Supremo. Ele é Chetanas, Chetananam, Nitya, Nityanam, Chetanas, Chetananam. Ele é o eterno entre os eternos, ele é a consciência dentre as consciências, e ele é o Brahman Supremo dentre os outros Brahmans. Eu só vi uma coisa, fiquei curioso aqui, apareceu no Instagram uma coisa que eu não sabia. Olha que legal! O Instagram agora tem um negócio separado para perguntas. Vocês já tinham visto isso? Não sabia, que novidade. Achei que era só nos comentários. Que legal, daqui a pouco eu vou ler, tá? Eu vi que é da Estela. Obrigado, Estela. Então, ele fala que lá também tudo é Brahman. Brahman, e uma terceira referência que a gente faz a Brahman é essa energia
espiritual impessoal. Então, muitas vezes, né, as pessoas, né, têm essa ideia de querer se fundir em Deus e tornar-se um com Deus, usam aquela comparação, né, do rio, né, que deságua no mar e o rio vira mar. Então, essa é a concepção Brahman, dessa energia espiritual. Mas lá no mundo espiritual tudo é Brahman, e como o Prabhupada fala, não é que assim, Brahman é uma coisa só, energia espiritual, então tudo é uma coisa só, amorfa, não existe diferenciação entre uma coisa e outra, não. Existe muita diferenciação, existem inúmeros, enfim, árvores, animais, cidades, seres, todos totalmente diferentes, todos totalmente, né, têm sua individualidade, mas todos são Brahman, porque eles são espirituais, todos são feitos de eternidade, consciência e bem-aventurança. Então é interessante entender isso, né? Algumas descrições de Deus, ou assim, do mundo transcendental, vai descrever como sendo Nirguna. Então, Nirguna significa sem qualidades, sendo que Guna são as qualidades materiais, né? No modo da ignorância, da paixão e da bondade. Então, realmente, no mundo transcendental, o próprio Deus, o próprio Krishna, ele é Nirguna, porque ele não tem qualidades materiais, mas ao mesmo tempo ele é Saguna. Então, ele tem, obviamente, qualidades, inúmeras qualidades espirituais, qualidades transcendentais. Então, Prabhupada utiliza aqui desse verso que fala sobre os seres e os aeroplanos, para falar que há assim, essa diferenciação no mundo espiritual, não é tudo só um vazio, todo só um amorfo e indiferenciado. Isso é a filosofia monista. A filosofia monista fala isso, que tudo é que tudo é uma coisa só. Isso foi bastante pregada, né? Um grande difusor aí da filosofia monista foi Shankaracharya, mas a gente segue Sri Chaitanya Mahaprabhu, que ele advoga existe a filosofia monista que fala que tudo é existe a filosofia dualista que fala que é totalmente diferente, as almas e Deus são totalmente diferentes, sendo que a gente não concorda com isso, porque se nós somos totalmente diferentes de Deus, então existe algo fora de Deus? Como é que existe algo fora de Deus? Então, não é isso que a nossa filosofia diz. A nossa filosofia diz que Deus é a verdade última. Então, Param Satyam. Então, não pode ter algo fora de Deus, a alma ser fora de Deus. Então, a filosofia de Sri Chaitanya é Achintya Beda Abeda Tattva. Significa que a verdade, que é Achintya, que é inconcebível, é que nós somos Beda e Abeda. Nós somos diferentes de Deus, ao mesmo tempo nós somos iguais a Ele. Então, como que é isso? Significa que nós somos diferentes de Deus em quantidade. Nós nunca vamos, assim, por exemplo, minha alma tem consciência do que está no meu corpo, e ainda uma consciência limitada, não tem como ter consciência de todos os corpos. Krishna tem. Então, nós somos diferentes em quantidade, mas somos iguais em qualidade, porque nós a alma, não nós o corpo, obviamente, não somos o corpo. Nós, a alma, também somos Sati Ananda. Como a gente dá o exemplo, né, de, por exemplo, uma gota do oceano é igual ao oceano. Tem as mesmas qualidades, né, físicas, químicas, mas ninguém pode nadar em uma gota, por exemplo, né? É impossível se nadar numa gota. Então, não tem como você dizer que a gota é totalmente igual ao oceano, e não tem como você dizer que a gota é diferente do oceano também. Então, é igual e diferente ao mesmo tempo. E o que eu queria também comentar aqui é que esses planetas, essa descrição dos planetas Vaikuntha, né, fica assim, uau, né, como assim, pessoas de 4 braços e tudo mais. Mas isso tem um planeta específico no mundo espiritual que é diferente, né? Tem assim, inúmeros planetas em que, assim como a própria Bíblia fala, né, que na casa do Pai tem inúmeras moradas. Então tem inúmeros planetas transcendentais, não é nem celestiais é nesse mundo, planetas espirituais e transcendentais. E Deus, para nós, ele tem inúmeras formas. Ele tem inúmeras formas, e cada planeta está em uma forma diferente, sendo que tem um planeta central, principal, que aí é onde reside Krishna,
Govinda, Gopala, nessa forma que a gente conhece, com 2 braços, um vaqueirinho, etc., que toca flauta e tudo mais. E é lá onde tem é considerado o planeta mais elevado do mundo espiritual, porque é somente lá em que você pode se relacionar com Deus de todas as formas possíveis. Nos outros planetas é só aquela relação de reverência, né, com Deus, assim, muitas regras e regulações, né, até para um trato com Deus você tem que oferecer reverências, oferecer orações, né? E já Krishna em Goloka Vrindavana, ele gosta de uma relação muito natural, tanto que ele em Goloka Vrindavana, né, age ali a influência de Yoga Maya, que é a energia que faz com que as almas que estão ali esqueçam que Krishna é Deus e possam agir como se Krishna fosse o seu amiguinho, o seu namorado, o seu filho, né? E por aí vai. Então, nesse planeta de Goloka Vrindavana, você pode agir Krishna como sendo um amiguinho dele, né? Talvez, né, um vaqueiro ou uma vaqueirinha mais velha, age como se fosse assim, até uma ação, uma relação de pai para filho, de mãe para filho. Tem as namoradinhas de Krishna também, que tem uma relação mais íntima. Então, tem uma variedade muito maior de relacionamentos, né? E ele demonstrou isso aqui no mundo espiritual em Vrindavana, aqui na Índia, né? Aqui no planeta Terra, desse mundo que a gente está vivendo, há pouco mais de 5.000 anos, então muito recentemente, né? Ele demonstrou isso, esses passatempos. Então é aí, né, algo muito próximo da gente, é muito interessante a gente ter essa boa fortuna de ter tido Krishna, o próprio Krishna, imagina o próprio Deus, ter vindo aqui, ter executado tantas atividades maravilhosas, justamente para atrair a nossa mente, a mente dos devotos, para que a gente possa ficar pensando em Krishna, meditando nele. Ok? Deixa eu dar uma lida então aqui na pergunta do Instagram da Estela. Ela falou: Prabhu, eu fico em dúvida se esses planetas superiores igualmente estão sob a influência das eras. Eles também passam por Kali Yuga como nós? Obrigado pela pergunta, Estela. Sim, mas vamos lembrar que o verso não está falando dos planetas superiores, tá? Está falando dos planetas espirituais, é diferente. Dentro de um universo material, tem planetas inferiores, planetas intermediários, né? A gente está aqui, e planetas superiores. Os planetas superiores também têm influência das eras, né? De Kali Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Seta Yuga. Falei fora da ordem. Mas é diferente, né? Teve uma vez que deram uma comparação muito legal, mas eu não lembro qual era. Mas assim, sei lá, que nem tem lugares em que todo lugar tem, né? Inverno, primavera, verão, outono, mas em alguns você nota mais marcada essa influência das eras, né? Como chama, das estações do ano, em outros não. Em uns o verão é mais curto, você mal sente o verão, em outros né, vai mudando assim. Eu sou cearense, meu corpo é cearense, então não tem muito essa divisão assim das estações, não dá para perceber muito, é só assim, calor e chuva. Aqui em São Paulo já dá para perceber mais assim, essa mudança, mas tem influência. Então nos planetas superiores essa influência tem das eras, mas assim, né, tipo, quando chega Kali Yuga fica um pouquinho menos favorável, sabe? Não é como aqui, né? E nos planetas, a mesma coisa ao contrário, né? Nos planetas inferiores, em Satya Yuga, não fica aquele néctar, fica um pouquinho melhor. Então tem as influências das eras dos outros planetas também, sendo que vai ser diferente a influência, né? Mais ou menos como você pega um círculo, né? E o mesmo ângulo do círculo, se você vai próximo aqui do vértice, é muito pequeno, né? Aquele ângulo. Se você vai na ponta do vértice, o mesmo ângulo é maior. Então, mais ou menos assim. Deixa eu aproveitar. Está lá. Uma coisa bonitinha, Tá. já deixa aí, tipo, então, a era de Kali, ela sofre alguma, tipo assim, cada vez que ela, cada ciclo, né, ela vai ter alguma interferência da era passada, alguma coisa assim para ser menos ou mais, por exemplo, nessa era agora, a
gente tem dentro da Era de Kali, tem a Era Dourada. Por que teria essa Era Dourada? É em especial por alguma ação passada ou é porque... Por que acontece isso? Porque... Então, deixa eu estar perguntando se tem diferenças entre as eras de Kali, de alguma era de Kali ser um pouco melhor ou um pouco melhor do que outra, devido a influências, né, passadas aí. E sim, né? Sempre tem o karma que sempre está agindo, então toda Satya Yuga é diferente, toda Dwapara Yuga é diferente, toda Treta Yuga é diferente, toda Kali Yuga é um pouquinho diferente. Mas a Vishnu lembrou uma coisa muito importante, né? Que a gente está nessa era de Kali Yuga, que das 4 eras, para quem não tá, se alguém não entender sobre as eras, tá? São como se fossem estações, só que são milhares de anos, né? E elas se revezam, e não é que cada uma tem o mesmo tempo, né? Cada uma tem um tempo diferente, não vou entrar nisso. Mas a gente está na era de Kali, que é considerada a era mais complicada, mais degradada, as pessoas são mais briguentas, são menos inteligentes, a memória é menor, a vida é mais curta, enfim. Sendo que essa era de Kali, nesse momento atual que a gente está nessa era de Kali, mas a gente está em um espaço de tempo de 10 mil anos de era dourada dentro da era de Kali, né? A primeira era mais propícia para a autorrealização, era a era do ouro, depois a era de prata, do bronze, e essa era de Kali é a era de ferro. Mas a gente está vivendo uma era de ouro dentro da era de ferro. Por quê? Porque, como eu falei, há 5 mil anos, exatamente. Obrigado, Premanjali, já deu a resposta. Há 5 mil anos veio Krishna, e aproximadamente, né? E há 500 anos aproximadamente veio, como falou Premanjali, Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o que? É Krishna, quando ele vem como seu devoto, tanto para provar o prazer que o devoto sente em agradar Krishna, quanto para servir como um exemplo de como nós devemos servir a Deus. Então, as escrituras relatam isso, que a partir desse momento da vinda, né, dessa forma de Cristo como o seu Chaitanya, inclusive a gente vai comemorar daqui a uma semana exatamente, né, aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, a vinda do seu Chaitanya, o aniversário dele, vamos dizer assim, né, no Festival da Lua Dourada, no Gora Purnima. A partir dessa data, 10 mil anos para frente, aí tem uma era dourada, então está um momento muito propício, né, em que o seu Chaitanya veio trazer um método de autorrealização mais fácil de todos, mais assim, agradável de todos, que a gente pode alcançar a liberação simplesmente por cantar um Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então é um dos motivos que a gente tem que fazer bom uso dessa oportunidade que a gente tem, porque nem sempre em Kali Yuga veio o seu Chaitanya. Essa é a pergunta da Vishnu. Toda Kali Yuga é igual? Não. Krishna fala, eu venho a cada milênio que ele fala é cada dia de Brahma. Cada dia de Brahma, para os nossos anos, assim, é uma quantidade de tempo inimaginável, assim, incompreensível, é um tempo assim, muito longo. Então é muito raro, né, o próprio Deus vir, e ele vir nessa forma, né, assim, do seu próprio devoto, ensinando, né, como ser um devoto, né, ensinando o Mahamantra. Isso é muito raro. Então por isso que a gente deve levar muito a sério, né, esse método que foi trazido por Srila Prabhupada, né? Ler as escrituras, se associar com os devotos, oferecer o alimento a Krishna, cantar os santos nomes. Devemos aproveitar e praticar o processo enquanto a gente está nessa janela de 10 mil anos de uma era dourada, né? A gente não quer abandonar o corpo e de repente a gente cai fora desses 10 mil anos, imagina? A gente renasce fora desses 10 mil anos, Kali Yuga vai estar feia. Então, Prabhupada falava, leve esse processo muito a sério e procure atingir a perfeição nessa vida ainda. Não fica assim, né, na próxima vida, a gente sempre, Krishna fala, né, se a gente não atingir a perfeição nessa vida, na próxima a gente continua de onde parou, mas Prabhupada fala, não espere pela próxima vida, né? Aproveite essa oportunidade que foi dada. Tá ok? Aqui no YouTube, só comentários, né? Obrigado pela presença, Kamaduki, João Miranda, Simone. Aproveito para pedir a todos do Instagram que, por favor, se inscrevam no nosso canal Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, no YouTube, se inscrevam, ativem as notificações ali no sininho,
para que vocês possam ver quando tiver vídeo novo, alguma coisa nova. Né? Compartilhe com outras pessoas os vídeos, porque assim mais pessoas veem esse conteúdo, tá bem? Tem uma pergunta aqui da Simone: Hare Krishna, reverências. Se Krishna esteve no mundo há 5.000 anos, quanto tempo ainda teremos nessa era? Obrigado, Simone. Essa era de Kali Yuga dura 432.000 anos. Como passaram aproximadamente 5.000 anos, então tem aproximadamente ainda 427.000 anos de Kali Yuga. E da Era Dourada passaram 500 anos aproximadamente, então ainda temos aproximadamente 9.500 anos de uma Kali Yuga mais amena aí pra gente. Enquanto vai ter ainda isso, vai ter Prabhupada, vai ter templo, vai ter devotos para nos associarmos, vai ter as escrituras do Srimad Bhagavatam. Depois de 9.500 anos, ninguém sabe, pode ser que não tenha mais movimento, não tenha as escrituras, tudo tenha se perdido e a coisa vai ficar feia. Luiz Carlos está desejando um ótimo dia a todos, um ótimo dia. Luiz Carlos, saudades aí de você. Acho que você deve estar trabalhando demais, espero que você consiga um tempinho aí para vir nos visitar. Tânia Moret apareceu aqui para dar um Hare Krishna, Tânia. Então deixa eu encerrar aqui no YouTube, obrigado a todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai. Ok? E aqui